O que é e como funciona a constelação familiar? Essa é uma das perguntas mais comuns que a maioria das pessoas nos fazem, pesquisam, procuram. Quando alguém, às vezes algum amigo fala que fez uma constelação, ou quando você ouve de alguma forma esse nome, então surge essa pergunta, que nome estranho, sim, de alguma forma soa um pouco estranho, principalmente para nós na nossa língua latina portuguesa. A constelação familiar, ela surgiu como um processo terapêutico, quase como um trabalho de dinâmica de grupo, mas atualmente, na minha experiência, ela já evoluiu para uma metodologia, uma postura, uma filosofia de vida. E esse nome se origina da tradução que veio do alemão, passou pelo inglês e então depois na língua portuguesa se transformou em constelações familiares. O nome original do criador, que é chamado Bert Hellinger, um alemão nosso contemporâneo que faleceu recentemente, era colocar algo na sua posição. Então, o trabalho de constelação familiar tem a ver com olhar para as relações as relações das quais nós fazemos parte e qual é o nosso lugar, qual o nosso posicionamento. Nossa, Ana, que confuso, não estou entendendo nada. Calma. Por exemplo, imagina na sua família, cada uma das pessoas que fazem parte do seu sistema familiar tem seu próprio lugar, tem o seu próprio posicionamento. Caso uma delas, por algum motivo, e aí em outros vídeos vou falar para vocês que motivos são esses e o que leva os membros da família a se envolverem e se emaranharem e saírem dos seus lugares, mas quando alguém sai do seu lugar, a tendência é que aconteça uma desordem e essas desordens normalmente trazem disfunções na nossa vida. Que tipo de disfunção? Desde dificuldades de relacionamento no casamento, com os filhos, questões de saúde, questões dentro da nossa própria empresa. Então, o que são as constelações familiares? Elas são uma metodologia sistêmica, uma forma de demonstrar qual o posicionamento adequado de cada pessoa numa determinada relação da qual ela faz parte. E quando alguém chega para nós, chega para um profissional sistêmico com algum problema, com uma dor, uma demanda, nós nos perguntamos do que se trata. Tem um problema de posicionamento na vida dessa pessoa? Além disso, esse trabalho que o Bert Hellinger, ele diz que não foi ele quem criou, ele diz que esse trabalho revelou-se para ele. Foi um padre católico que depois dedicou-se muito tempo a um trabalho de terapia, primeiro com ele mesmo, depois em dinâmicas de grupos. Passou um tempo da sua vida na África e lá ele conviveu com tribos que tinham uma cultura muito diferente da nossa cultura ocidental. E foi ali que ele começa então a perceber que existem leis que regem a nossa vida. E a constelação familiar ela é baseada nessas três leis: a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Em suma, o que cada uma dessas leis diz? A primeira delas, pertencimento. Nós somos seres sociais. Nós precisamos pertencer aos grupos, nós precisamos pertencer a algo. Quando alguém não se sente pertencente ou sente-se excluído, seja da sua família, seja do seu grupo, seja dentro da empresa da qual faz parte, essa pessoa sente como se a sua própria sobrevivência estivesse ameaçada. E aí, dessa lei do pertencimento, muitos desdobramentos surgem. A gente pode falar disso também num vídeo especial só sobre esse princípio do pertencimento, porque ele abarca muitas relações e é muito importante que você o conheça para saber: será que eu, em alguma relação da minha vida, excluo alguém? Ou será que aquilo que eu sinto, dificuldades, sensação de inadequação, tem a ver com eu não me sinto pertencente à minha família ou ao sistema do qual eu faço parte? Às vezes isso acontece com os nossos filhos, eles tomam para si essas dinâmicas. A segunda lei é a lei da ordem. Então ele percebeu que existe uma hierarquia que precisa ser obedecida dentro dos sistemas
para que os relacionamentos possam fluir. E ele diz algo, inclusive, polêmico. Ele fala que a ordem é mais importante do que o amor. Como assim, né? Nós sempre acreditamos que se nós temos amor, nós temos tudo. E ele demonstra, através do próprio trabalho dele, que para que o amor possa fluir, é necessário que exista uma ordem. Então existe a ordem entre pais e filhos. Qual é o lugar do filho, qual é o lugar do pai, quem veio antes? Isso precisa ser respeitado. Quando a ordem é desrespeitada, as tragédias, as dores iniciam. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Ela fala sobre as relações de troca, sobre aquilo que eu ofereço para a vida, para as pessoas e sobre aquilo que eu recebo. E ele demonstrou de forma muito clara o que acontece, por exemplo, quando nós nos colocamos num relacionamento onde nós damos e novamente damos, sem nos permitir receber. Isso gera um tipo de desequilíbrio. Da mesma forma, tanto o não receber como o não ser capaz de dar, de entregar algo, sempre gera disfunções dentro dos relacionamentos. Então essa é a constelação familiar. Ela ganhou força nos últimos 50 anos. Eu acredito que isso também tem a ver com o próprio movimento do mundo, que pede uma nova compreensão das relações, um mundo mais compartilhado, um mundo mais sistêmico. A vida é sistêmica. E esse trabalho nos mostra isso. Quais os efeitos quando eu respeito essas leis da vida? Quais os efeitos e a força que eu ganho quando eu respeito? Quais os efeitos e a força que eu perco? Ou o quanto eu paraliso na minha vida quando eu não respeito cada uma delas. Essa é a constelação familiar e eu te convido para continuar me acompanhando aqui, porque ainda tem muito conteúdo, muitos outros pontos que nós podemos abordar e que eu tenho certeza que pode fazer diferença na sua vida, no seu relacionamento, nesse ponto que dói, que te causa sofrimento, que tira o teu sono e que você se pergunta: o que será que eu não estou vendo? Que ponto cego é esse que existe, que eu ainda não consigo acessar?